Tudo certo, galera? Bom, a gente vai estar na aula de hoje, tá? Dando continuidade à temática de funções inorgânicas e vamos, nesse ponto, tá na parte 2 de funções inorgânicas, que é quando a gente vai tratar de sais e de óxidos. Massa? Na última aula, a gente falou de ácidos e de bases, de características, de propriedades, de nomenclatura, e hoje a gente vai estar debruçando-se sobre a questão dos sais e dos óxidos, beleza? Então, vê só. As funções inorgânicas são 4, tá? A saber, ácidos, bases, sais e óxidos. Como eu já falei na última aula, nós nos detemos à questão de ácidos e bases. E hoje nós iremos falar de sais e de óxidos. Massa? Aí vê só, o que vem a ser um sal, o que vem a ser um óxido? Olha, um sal, a gente já até adiantou isso no finalzinho da última aula, é produto de uma reação de neutralização. E o que seria essa reação de neutralização? É uma reação entre um ácido e uma base. Massa? Já óxidos, eles são compostos binários. E o que vem a ser, professor, compostos binários? São compostos formados por dois elementos químicos diferentes. Cuidado com o que eu estou falando. Estou dizendo que são dois elementos químicos diferentes. Não são dois átomos apenas, tá? São dois elementos químicos. Pode ter 2, 3, 4 átomos nesse óxido, mas apenas dois elementos químicos. E nesse composto binário, um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. E nessa combinação, o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo, tá? Isso é só para dar um panorama geral dessas duas funções que a gente vai estudar hoje. Show? Então veja, vamos lá começar pelos sais. Os sais, eles são substâncias, tá certo? Que eles vêm dessa reação de neutralização, ou seja, você tem um ácido e uma base reagindo, gerando sal e água. E o que acontece? Nesse sal que é formado, você vai ter uma espécie positiva, que é o cátion, uma espécie negativa, que é o ânion, tá? O cátion, essa espécie positiva, ele é proveniente da base que foi feita a reação. E o ânion, ele é proveniente do ácido. Vamos ver num exemplo prático que temos aqui, ó. Uma reação entre o ácido clorídrico, HCl, e o hidróxido de sódio, NaOH. Veja, você tem ácido e base reagindo, você tem uma reação de neutralização. Então você vai ter como produto da reação sal e água. A gente já adiantou isso. De onde é que vem a água? Ora, quando você tem esse hidrogênio reagindo com esse OH, ó, isso vai dar o quê? HOH. E você pode reescrever isso de que forma? São quantos hidrogênios? Não são 2? Então você pode reescrever assim. Ou seja, você tem água, beleza? Olha só, da base temos o quê? A espécie positiva, o cátion. Olha o que falamos aqui, ó, que o cátion provém da base. Da parte negativa aqui do ácido, ó, o ânion, cloreto, esse ânion ele vem do ácido, beleza? Então colocamos aqui ó, que o ânion ele é proveniente do ácido. Esses dois juntos aqui, ó, formam a espécie NaCl, que é justamente o nosso sal. Esse, no caso, é o sal de cozinha, é o cloreto de sódio. Tá massa? A gente pode montar esse esquema para inúmeras outras reações, certo? De neutralização ao nosso critério. É só a gente pegar um ácido, uma base e ver o que é que daria daquela reação. Então, você pode reagir, por exemplo, ácido bromídico, HBr, com, sei lá, hidróxido de potássio, KOH. E aí você teria o que como produto da reação? Sendo neutralização, você sabe que vai ter sal mais água, não é isso? A água, H2O, que é o que vem daqui, ó. Belezinha? Esses dois aqui vão se combinar e vão formar o sal, que nesse caso é o KBr, beleza? Brometo de potássio. A gente vai entrar mais detalhes mais à frente em questão a essa nomenclatura. Mas show de bola? Deu para sacar mais ou menos o raciocínio, tá certo? Não necessariamente vai ser formado uma molécula de água apenas. A gente poderia ter a reação, por exemplo, entre ácido sulfúrico, vamos supor, tá? E hidróxido de cálcio. Essa é uma outra
reação de neutralização possível, ácido com base. O que é que você tem como produto da reação aqui? Você vai ter sal e água, beleza? Só que o que acontece? Ó? Tu tem 2 OH-, e o ácido aqui, ele possui 2 hidrogênios, né? Então, quando você tiver a junção aqui formando água, você não vai ter a formação de uma molécula de água, mas de 2 moléculas de água, tá? E o sal formado é essa combinação aqui de cátion e ânion, seria o sulfato de cálcio. E não se preocupa, a nomenclatura a gente vai tratar ainda durante essa aula. Massa? Então, só para você ter noção aí dessas reações de neutralização. Show? Já temos ideia do que é um sal, já temos ideia do que é essa reação de neutralização, então vamos seguir adiante. Vamos falar de nomenclatura de sais. E eu costumo dizer que a nomenclatura de sal, ela é muito importante, tá bom? Que você tenha propriedade, tenha conhecimento das nomenclaturas dos ácidos. Eu, particularmente, acho essa a maneira mais fácil. Evidente, eu vou disponibilizar para vocês no nosso Classroom uma tabela também com os nomes dos ânions. Veja, vou contar aqui nessa aula uma experiência particular. Como foi que eu, enquanto estudante, fiz a apropriação da nomenclatura de sais. Eu aprendi bem a nomenclatura de ácidos, e aí, tendo ciência dessa tabelinha que a gente vai discutir agora com vocês, eu fazia a associação do nome dos sais. Massa. Mas tem também o efeito contrário, que foi o que aconteceu com um primo meu. Ele pegou a tabelinha de ânions, memorizou todos os ânions que tinha naquela tabelinha, todos os nomes deles, e aí ele sabia os nomes dos sais muito facilmente, sem nem saber, digamos assim, diretamente o nome do ácido, porque ele memorizou toda a tabela é grande. Aí o que é que ele fazia? Para saber o nome do ácido, ele fazia o efeito contrário. Ele sabia o nome do sal, então ele pegava a terminação do sal e transformava no nome do ácido. Eu particularmente acho isso um pouco mais trabalhoso, certo? Mas fica a critério de cada estudante. Como é que a gente chega na nomenclatura do sal? Vê, como eu falei, essa nomenclatura do sal ela vai estar bem associada à nomenclatura do ácido, beleza? A nomenclatura do sal ela é dada da seguinte forma. Você vai ter o nome do ácido com a terminação alterada. Lembra que lá para ácido a gente tinha ico, hídrico e oso, não é isso? As terminações possíveis. Então a gente vai alterar essa terminação. E a gente vai acrescentar o nome do cátion, que é aquele que vem da base. A parte que vem da base não vai dar muito estresse para a gente não, porque é só a gente dizer o nome do cátion. Mas a parte que vem do ácido dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Toda vez que o ácido termina com ico, no nome do sal, a terminação nova vai ser ato, beleza? De quem é o bico? Do pato. Bico de pato, certo? Quando a terminação for hídrico, no ácido, no sal, a terminação vai ser eto. O rico paga todos os seus boletos. Massa? Quando a terminação do ácido for oso, a terminação do sal vai ser ito, beleza? Como assim? Porque lá no baile funk o galeroso ele é dito bonito, beleza? Então vê se tu faz as associações. Terminação do ácido ico, a terminação do sal vai ser ato. O bico é do pato. Quando a terminação do ácido é hídrico, no sal vai ser eto. O rico paga todos os seus boletos. E quando a terminação do ácido é oso, a terminação do sal vai ser ito. Beleza? Porque no baile funk o galeroso é chamado de bonito. Show de bola? Então, vê só. Vamos tentar começar a utilizar, aplicar essa nomenclatura. Vamos aqui começar com o exemplo do KBr. Você vai dizer, professor, como é que eu vou saber o nome? Ó, o cátion, a parte positiva, que é o que vem na frente, é mais simples para você, certo? É só dizer o nome do cátion. E nesse caso é o potássio. Não tem o que fazer. Esse BR, você vai precisar dizer qual um nomezinho com a terminação diferente. Então, o que é que a gente faz? Vê, vou colocar aqui do lado KBr. Você sabe que o cátion, ele vem da base, e essa base seria KOH. O ânion, ele vem do ácido, e aqui o ácido seria o HBr. Qual é o nome do HBr? Olha, tem oxigênio? Não. Ele é um hidrácido, então a terminação é hídrico. Esse é o ácido
bromídrico. Show de bola? Beleza? Aí o que acontece? Quando é hídrico a terminação do ácido, ó, termina com hídrico, tem o rico, e o rico paga todos os seus boletos. Então o hídrico, toda terminação hídrico, você tem que trocar pela terminação eto. Então no sal, esse não é o bromídrico, esse é o brometo. Então ele é brometo de potássio, que é o nome do cátion. E essa mesma sequência a gente vai fazer para todos os outros. Ó, NaClO. NaClO. Qual é o nome disso? Ó, Na é o cátion, vem da base. NaOH. ClO é o ânion, veio do ácido. HClO. Ó, você vai dizer, caramba, e agora? O nome do HClO é hipoclorito. Perdão, já estava dizendo o nome do sal. O HClO, ele é o ácido hipocloroso, beleza? Quase ato falho aqui. Ácido hipocloroso. A terminação é oso. E aí você se lembra que no baile funk o galeroso ele é dito bonito, beleza? Então, ao invés do oso, no sal nós usaremos a terminação ito. Então esse é o hipoclorito. Hipoclorito de quê? Hipoclorito de sódio, que é o nome aí do cátion Na. Show de bola? Vamos lá. Próximo. CaSO4. Beleza? CaSO4. Esse aqui, a gente vai precisar de um refino um pouquinho a mais. Você sabe que o Ca veio da base. Só que a base do cálcio é essa daqui, ó. Por quê, professor? Porque a carga do cálcio é 2. Lembra, ele está no grupo 2 da tabela periódica. Então, como um cátion, a sua carga é mais 2. A gente comentou isso na aula de base. Só que se a carga dele é mais 2, a carga do OH é menos 1. Então, só um OH não dá conta de neutralizar a carga. Então, precisa de 2 OHs. Então, ele é CaOH2. Consequentemente, você já vai saber que o SO4 ele é 2 menos, porque esse aqui é mais 2, então esse aqui é menos 2, esse conjunto todo é menos 2. No ácido, ele vai com o H+, então só um hidrogênio vai dar? Não, né? Você vai precisar de 2 hidrogênios para igualar essa carga, então esse ácido aqui é o H2SO4. E como é o nome desse ácido? Esse é o ácido sulfúrico. Terminação ico. Se a terminação é ico, no sal, você vai trocar essa terminação para ato. Beleza? Lembre que o enxofre, a gente mostrou para vocês, ele tem umas particularidades. Então você não vai chamar isso de sulfurato. Você vai chamar isso de sulfato. Beleza? Lembra que o enxofre tem sempre aquelas particularidadezinhas que eu disse, não é ácido enxofrídrico. Não, é ácido sulfídrico. E depois a gente chegou na nomenclatura dos oxiácidos. Da mesma forma aqui, você não vai falar sulfurato. Você vai falar sulfato. Show de bola? Então, nesse caso, ele é o sulfato. Sulfato de quê? Sulfato de cálcio. Isso é para você ter ideia de como vai fazer a nomenclatura dos sais. Massa? Então, vamos seguir. Vamos agora falar um pouco das classificações dos sais. Nós teremos algumas maneiras de classificar os sais, tá? Primeiro, vamos classificar eles quanto à natureza dos íons, beleza? Os íons que formam esses sais. De onde eles vêm, como é que eles são, então a gente vai utilizar isso para classificar os sais. E dentro dessa possibilidade tem 5 classificações possíveis, tá? A primeira é o sal normal. E o que seria o sal normal? É aquele sal que não tem nem o H+, nem o OH- na sua constituição, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O exemplo clássico, cloreto de sódio, NaCl. Perceba, o cátion dele não é H+, ele não tem H+, na constituição, e ele não tem OH- também em sua constituição. Então, esse é o sal dito normal, beleza? Dentro da classificação quanto à natureza dos íons. O segundo caso que a gente vai ver é o hidrogenossal. E o nome já está meio que dando a entender a você. Ele é o hidrogenossal.
é aquele que vai ter dois cátions, um deles é o H+. Como assim? Ele vai ter duas partezinhas positivas ali, beleza? Uma delas é o H+. Veja, o exemplo clássico é o bicarbonato de sódio. Eu vou pedir para você ter muita atenção nesse momento, beleza? Se você for analisar, certo? Você vai ter que o Na, a carga dele é mais, o H, a carga dele é mais, o CO3, a carga dele é 2 menos. Professor, e é, ó, CO3, lembra do ácido carbônico que a gente viu lá na aula de ácidos, ó. Ele tem duas partezinhas de H. H não é mais? Então você tem duas partezinhas, ele tem H+, H+. Então ele tem quantas cargas positivas? Duas. Consequentemente, o CO3 ele vai ter que ter duas cargas negativas para fazer o balanço aí de cargas. Então o CO3 ele é 2 menos. Perceba, nesse caso do bicarbonato de sódio, também chamado monohidrogênio carbonato de sódio. Por que monohidrogênio? Aqui, ó. Monohidrogênio carbonato. Por quê? Porque se vem do ácido carbônico, bico de pato. Então, monohidrogênio carbonato de sódio. Ou, popularmente falando, bicarbonato de sódio. Perceba, ele tem dois cátions, ele tem duas partezinhas positivas aí, que é o Na+, e uma delas é qual? O H+. E ele tem um ânion, que é o CO3, 2 menos. Beleza? Ficou claro para você? Mas se a gente fosse fazer, digamos assim, em uma questão dura e cruamente, a dissociação, a separação desse sal, certo? Você separaria dessa forma aqui, ó, o bicarbonato de sódio. Você separaria isso aqui como a parte positiva e toda a parte bicarbonato aqui como a parte negativa. E faz sentido ter uma cargazinha negativa. Por quê? Porque o CO3 é 2 menos, o hidrogênio é 1 mais. Então, quando tu fizer o equilíbrio menos 2 com mais 1, vai dar menos 1. Tá? Só para você ter noção mais ou menos aí. Mas dentro da classificação, ele é um hidrogênio sal. Beleza? Já o hidroxissal, pelo hidroxi, lembra, hidróxido de é uma base, já está te dando uma dica aí no nome. Ele é um composto que ele tem um cátion e 2 ânions, ou seja, ele tem uma espécie positiva e 2 espécies negativas, e uma dessas espécies negativas é justamente o OH-. Então você tem como exemplo o monohidroxicloreto de cálcio. Professor, de onde vem essa nomenclatura? É exemplo do que a gente viu aqui, ó. Tem quantos OH na fórmula aqui, ó? Tem um, né? Então ele é o monohidroxi. O Cl vem do ácido clorídrico, hídrico, certo? É o rico que paga todos os boletos. Então ele é o cloreto, monohidroxicloreto de cálcio, que é o nome aí do cátion, beleza? Perceba que você tem aqui o OH- como sendo um dos ânions. Você tem o cálcio, grupo 2, carga 2+. Aí você tem um OH-, um Cl-. Show de bola? Próxima classificação. Sal duplo. O que acontece? O sal duplo, veja, o hidrogênio-sal tem 2 cátions, um ânion, e um dos cátions é o H+. Hidroxissal tem um cátion e 2 ânions, mas nesses ânions, um desses ânions é o quê? É o OH-. No sal duplo, o que acontece? Ou ele vai ter 2 cátions, ou ele vai ter 2 ânions, porém esses 2 cátions, nenhum deles vai ser o H+, porém esses 2 ânions, nenhum deles vai ser o OH-. E aí o que é que nós temos aqui? Ó? Sulfato de sódio e lítio. Vê, a fórmula é essa aqui, ó. NaLiSO4. Beleza? Então vamos colocar aqui do lado. NaLiSO4. Ó. Esse aqui é um cátion. Esse aqui é um cátion. Esse aqui é um ânion que tem carga negativa de 2. Esse cara veio do ácido sulfúrico. Então ele é o sulfato. Beleza? Mas aqui você tem 2 cátions. Ele é sulfato de quê? Sulfato de sódio, Na, e de lítio, Li. Por isso que o nome é sulfato de sódio e lítio, como está aqui descrito. Tá? Ele não deixou de obedecer aquela regrinha de nomenclatura de sais. O outro exemplo que a gente tem é esse aqui, ó. CaCl, ClO. Você tem um ânion, outro ânion. Ou seja, você tem 2 ânions e um cátion. Perceba aqui,
os dois cátions, nenhum deles é hidrogênio, H+. Aqui os dois ânions, nenhum deles é o OH-, beleza? Então você vai ter o quê? Como é o nome disso aqui? ClO. Vem do HClO, ácido hipocloroso. Oso, ito. Então esse é o hipoclorito. Cl- veio do HCl, ácido clorídrico. Então hídrico, eto. Então hipoclorito, cloreto de cálcio, que é o cátion aí em questão, beleza? Então esse é o sal duplo. E o que seria o sal hidratado? O sal hidratado é quando existe água de cristalização. E o que seria a água de cristalização? Na formação do retículo cristalino desse sal, beleza? Existe água presente nesse retículo. Esse é o caso do sal hidratado. Então, como é que a gente dá o nome do sal hidratado? É bem simples, vê. Como é o nome desse sal? Ó, SO4, vem do ácido sulfúrico. Então, esse é o sulfato. Beleza? Só que esse é o sulfato de cobre. Beleza? A gente pode até ser mais exigente e dizer que é o sulfato de cobre 2. A gente viu na última aula as variações de inox do cobre. Então, se o SO4 é carga 2-, esse cobre aqui vai ser carga 2+. Então, ele é o sulfato de cobre 2, certo? Ou sulfato cúprico. Só que perceba que logo depois aqui tem esse pontinho aqui. E tem a quantidade de água. Ele está indicando quanto de água tem ali de cristalização. Se são 5, digamos assim, a proporção é de 5 moléculas de água. Então você tem o sulfato de cobre pentahidratado. E se fosse 3, professor, seria trihidratado. E se fosse 2, dihidratado. Se fosse 10, decahidratado. Beleza? É simples você chegar nessa nomenclatura. Uma segunda classificação de sal possível é quanto à sua solubilidade. Nós temos sais solúveis, sais insolúveis, e a gente vai discutir um pouco sobre eles, tá? Para isso é sempre importante ter à mão alguma tabelinha de solubilidade, beleza? Mas você vai ver que com a prática, com a repetição, com as questões que aparecem, com os exercícios que são indicados, você vai percebendo que tem um padrãozinho. Geralmente, as perguntas sobre solubilidade, elas envolvem algumas classes que são mais frequentes e com o tempo você vai se apropriando disso e vai ficando muito simples para você, tá? Veja, quanto à solubilidade, vamos lá. Antes de usar essa tabelinha aqui de baixo, vamos dar uma olhada na informação extra que a gente colocou aqui em cima. Sais de metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? São os metais do grupo 1. Antiga família 1A. Beleza até aí? Ele diz também que os sais de NH4+, do amônio, eles são solúveis. Sais de nitratos, veja, vamos fazer o efeito contrário, tá? Bico de pato. Então, a terminação nitrato vai estar associado ao ácido nítrico. HNO3. Então, quando ele está falando de nitrato, ele está falando da espécie NO3, beleza? E a mesma coisa, clorato. Então, ele está falando do ácido clórico, HClO3. Então, ele está falando no clorato do ânion ClO3, beleza? Nitratos e cloratos, eles também são solúveis. Massa? Essa tabelinha de solubilidade que está apresentada aqui embaixo, qual é o intuito dela? É começar a nortear a gente quando uma espécie é solúvel ou não dentro da presença de um determinado ânion, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar 2 exemplos práticos. Cloreto de sódio, sal de cozinha, beleza, você sabe que dissolve, você tem o contato do dia a dia. Mas vamos supor que não existisse, fosse um sal desconhecido para você. Ele dissolve ou não em água, então vamos se apoiar na tabelinha para tentar chegar lá. Ó, NaCl, o cátion, essa espécie que está no começo, né, o positivo, que vem depois é a parte negativa. Então, nosso ânion é o Cl-, o cloreto. Então, vamos procurar o Cl- aqui na tabela, ele está aqui, ó. Então, vamos lá. A solubilidade do Cl, em geral, ele é solúvel, beleza? Mas ele é sempre solúvel, não. Ele tem algumas exceções nas quais ele é insolúvel.
Perceba, o Na está incluso aqui nas exceções para insolubilidade? Não. Então, NaCl está classificado perdão, na parte aqui em geral, na classificação em geral. Então, o NaCl, ele é solúvel, beleza? Lembrando que essa tabela de solubilidade, ela está falando de solubilidade em água. Show de bola? Então, vamos lá. Sulfato de chumbo 2, beleza? PbSO4. Vamos lá, separei aqui a parte positiva da parte negativa. Não estou me preocupando com as cargas, tá? Estou falando só de parte positiva e parte negativa. A gente sabe que a carga do sulfato é 2 menos. Então aqui seria 2 mais, beleza? Sulfato de chumbo 2. Vou procurar o SO4. Ele está aqui na tabelinha. Então, a solubilidade em geral, beleza, mas ele é insolúvel em alguns casos, como no caso de alguns elementos do grupo 2, certo? Alcalino terrosos, mas o chumbo, ele também se encontra aqui. Então, ele está dentro da classe dos insolúveis. Então, esse sal aqui em água, ele é dito insolúvel. Beleza? Então, os sais eles também podem ser classificados quanto à sua solubilidade em água, se eles são solúveis ou insolúveis. E uma outra maneira de fazer a classificação, certo, é quanto ao pH que esse sal gera quando ele é dissolvido em água, beleza? Porque, veja, considerando, né, água, a substância água, você teria um pH 7, ou seja, um pH neutro. Alguns sais, quando dissolvidos nessa água de pH neutro, eles vão manter o pH neutro, ou seja, eles não vão alterar o pH, e esses vão ser classificados dentro do pH que gera ao ser dissolvido como sais de pH neutro. Massa? Agora eu posso pegar um sal, dissolver nessa água, e quando eu vou medir o pH de novo, o pH ele agora é ácido, ele é menor que 7. Então, dentro dessa classificação, vão ser sais de pH ácido. Ou eu posso adicionar o sal, e aí eu tenho um aumento do pH, uma alcalinização ali. Você vai ter um pH maior que 7. Então, você vai ter um pH básico. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos investigar cada um deles. Quando é que o sal é dito de pH neutro? Quando ele vem de uma base forte com ácido forte. Você reage base forte com ácido forte, sal, que vai lá gerar um pH neutro. Beleza? Lembra que a gente viu forças de ácidos e bases, né? Então, você viu lá um ácido forte, viu lá uma base forte, pH neutro. Exemplo, NaCl, cloreto de sódio. Beleza? Vem do NaOH, hidróxido de sódio, base forte. Vem do NaOH com o ácido clorídrico, HCl, hidrácido forte. Então, forte com forte, você vai ter, no caso, o sal proveniente dele vai ser um sal de pH neutro. Então, quando você jogar, dissolver em água, o pH não vai alterar, vai permanecer em 7. Beleza? Vamos lá. E o de pH ácido? O que é que vai fazer o pH acidificar? É quando ele vem de uma base fraca e de um ácido forte. O exemplo que temos aqui é o cloreto de amônio. Ó, hidróxido de amônio, NH4OH. Então, essa foi a base. E o ácido foi o HCl, ácido clorídrico. Aqui você tem forte com forte. Aqui você tem uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, com ácido forte, que é o ácido clorídrico. O sal gerado, o que é que acontece? Vamos lá. Se eu colocar esse sal na solução ou em água, tá certo? O que é que vai acontecer? Ele vai acidificar o meio. O pH vai ficar mais ácido, beleza? E o pH básico? Você vem de uma base forte, mas de um ácido fraco. O caso que a gente está dando aqui é o monohidrogênio carbonato de sódio, popularmente conhecido como bicarbonato de sódio. Então lembra, pega só aqui o cátion, o comecinho, que ele vem do NaOH, e o HCO3, no caso, ele vem do ácido carbônico. Beleza? Esse ácido é um ácido fraco, você lembra? Lembra que ele ainda é aquela exceção, que você faz a regrinha do número de oxigênios menos o número de hidrogênios, aí daria o quê? 1. Aí você diria, é moderado, é um oxiácido moderado. Mas a gente falou, não cai nessa, tá? Apesar disso, ele é um ácido fraco.
Então, ácido fraco com hidróxido de sódio, que é uma base forte. E aí disso você vai ter um sal que, quando adicionado em água, ele vai levar o pH para um pH básico, ele eleva, ele alcaliniza. E às vezes é importante você ter essa noção de sais. A gente vai aprofundar, evidentemente, quando estudar equilíbrio químico, falar de hidrólise, mas mesmo sem ter essa compreensão, você consegue fazer essas pequenas associações e é importante que você tenha isso. Por quê? Porque é o seguinte, vê, vamos supor uma questão, tá certo? Que ela fale de um determinado problema no ecossistema, ela fale de um ecossistema que está, por exemplo, com um pH um pouco mais ácido e ele precisa resolver aquele problema porque está afetando a fauna, o derramamento de ácido. E ele quer fazer a neutralização. Só que ele não dispõe de bases para fazer a neutralização, mas ele dispõe de vários sais. Qual é o sal que ele deve utilizar para tentar não afetar tanto o ecossistema, para também não permanecer ali tão ácido? O que, é que ele vai fazer? Então você vai olhar as opções dos sais e geralmente ele vai ter lá sais de pH neutro, sais de pH ácido e vai ter um sal lá que é um sal de pH básico. Aí você vai pensar, opa, se ele quer neutralizar esse ácido, ele quer consumir esse excesso de ácido, o que é que vai reagir bem com o ácido? A base. Então você joga aquele sal de pH básico, porque ele vai gerar um pH mais alcalino, não é isso? E esse pH alcalino vai começar a compensar, vai começar a reagir com esse ácido. Show de bola? Beleza até aí? Tranquilinho? Então, diante disso, vamos seguir. Ó, vamos agora falar de óxidos, beleza? Já passamos dos sais, agora vamos falar dos óxidos. E o que vem a ser óxidos? Lá no começo da aula, a gente comentou que óxidos seriam compostos binários, beleza? E lembre-se, mais uma vez, o que é esse composto binário? Nós estamos falando de dois elementos químicos, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, beleza? Então você tem compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Show de bola? Como é que a gente dá a nomenclatura? Vê, eu vou utilizar também na nomenclatura para comentar essa definição. Olha, a nomenclatura tradicional do óxido, tá? Determinada por IUPAC, que é prefixo mais óxido. O que é esse prefixo mais óxido? Óxido é referente a justamente o oxigênio que existe nos óxidos. Então esse prefixo seria o quantitativo de oxigênio. Mono, di, tri, tetra, penta e assim por diante, tá? Mais prefixo, que é opcional, mais nome do elemento. Então esse prefixo é relativo ao quantitativo do determinado elemento que a gente está tratando. Show de bola? Então veja só. Primeiro caso que a gente tem aqui, CO2. Quantos oxigênios? 2. Então ele é o dióxido de monocarbono. E não é muito comum a gente colocar o mono quando só tem um só, não, tá? É mais comum você ver dióxido de carbono. Fe2O3. Trióxido, 3 oxigênios, de ferro. Beleza? É uma opção. CO, monóxido de carbono. Show? Só que o seguinte, perceba que esses compostos todos são binários, eles só têm 2 elementos, ó, carbono, oxigênio, ferro, oxigênio. 2 elementos. Isso não quer dizer que ele só tem 2 átomos. Porque perceba, esse óxido, certo? Nessa formulação, você tem que essa fórmula indica 3 átomos. 1 de carbono e 2 de oxigênio. Beleza? Nessa fórmula aqui de representação, a proporção que você tem é de 2 átomos de ferro para 3 átomos de oxigênio. Beleza? Então a gente está falando que são 2 elementos químicos. Cuidado para não confundir. Show? Uma outra coisa. Como o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, um composto desse tipo, por exemplo, o F2, não é um óxido. Porque o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Então o óxido é um composto binário e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Show? Veja. É usual para óxidos de elementos metálicos, ou seja, quando você tem óxidos de metais, a nomenclatura é dada por óxido mais o nome do elemento. E aí a gente usa aquelas variações iquioso para aqueles casos, para aqueles metais que têm variações de NOx. Por exemplo, óxido de zinco, ZnO.
Ele não fez aqui monóxido de monozinco ou monóxido de zinco. Não, ele simplesmente falou óxido de zinco. Pô, acabou, tá? Agora, Fe2O3. Olha, Fe2O3. A carga do oxigênio, essa aqui, ó, 2 menos. A carga do ferro, essa aqui, 3 mais. Beleza? Só que você tá ligado que você tem também ferro com carga 2. Então, o que acontece? Lembra do que a gente viu lá na última aula de ácidos e bases, tá? Quando você tem o maior NOx, a maior carga, terminação ICO, menor NOx, menor carga, terminação OSO. Então, veja, Fe2O3. Olha, nesse caso, você tem ferro com carga o quê? Mais 3. E se ele pode ser 3O2, o 3 é maior. Então, esse é o óxido férrico. Beleza? Ou pode ser dito também óxido de ferro 3. Semelhante ao que fez lá para a base, que botava hidróxido de ferro 3, hidróxido de ferro 2, ou hidróxido férrico, hidróxido ferroso. É o mesmo raciocínio aqui, tá? Só que agora a gente está falando de um óxido. Então seria o óxido de ferro 3. Então você pode ter também o FeO, porque o oxigênio é menos 2, então a carga do ferro também seria mais 2. Então no caso do FeO, você teria óxido ferroso, ou óxido de ferro 2 em algarismos romanos. Beleza? Então isso é para você ter uma ideia do panorama geral da nomenclatura de óxidos. Dando sequência, vamos começar a classificar esses óxidos. Massa. Então veja, como é que seria essa classificação? Nós vamos começar falando dos óxidos ditos ácidos. O que são esses óxidos ácidos? Em geral, os óxidos ácidos são formados por ametais, beleza? Eles podem ser chamados também de anidrido. E ao reagir com água, eles produzem ácidos, daí a ideia do óxido ácido, beleza? Então, ao reagir com água, ele produz ácido, beleza? E formam compostos covalentes, beleza? Ou seja, você tem a molécula, beleza? Compostos covalentes. Lembra daquela associação que a gente fez quando falou lá de ácidos, de bases, de ligações também, tá? Então, se ele forma um composto covalente, nós estamos falando aí de um cara que ele é formado por ligações covalentes, beleza? Então, nós teremos as moléculas, beleza? Ele é uma substância molecular, tá bom? Então, vê, CO2, também chamado de dióxido de carbono, ou anidrido carbônico. CO2, ao reagir com água, mistura tudo aqui, H2, oxigênio com mais 2 oxigênios, O3, H2CO3. Ácido carbônico. Se esse é o ácido carbônico, o CO2 é o anidrido carbônico. O anidrido vem da ideia de tirar a água. Então, se você pega ácido carbônico e tira uma molécula de água, o que é que sobra? H2 morreu, sobra CO2. Então, esse aqui é o anidrido carbônico. Show? N2O3, trióxido de dinitrogênio ou anidrido nitroso. O trióxido, 3 oxigênios, de dinitrogênio, porque tem 2 nitrogênios. Então, trióxido de nitrogênio, essa nomenclatura tu já pegou. Mas ele pode ser anidrido nitroso. Então, vamos lá. N2O3. Mais água. Aí você vai dizer, professor, vou ter H2, N2, O4. Veja, isso aí, na verdade, são 2 moléculas de HNO2. Beleza? E esse aqui é o ácido nitroso. Então, ele é o anidrido nitroso. Beleza? Show de bola? Pentóxido de dinitrogênio. N2O5. Pentóxido de dinitrogênio. Show de bola? Mas ele também é um anidrido nítrico. É o mesmo caso que a gente fez aqui para o anidrido nitroso. Vou pegar esse espacinho aqui no meio. N2O5. Se tu pegar e colocar água, você teria H2, N2, O6. Na verdade, você tem 2 moléculas de HNO3, ácido nítrico.
Então você tem o anidrido nitroso. Aliás, perdão, anidrido nítrico, beleza? Então você vê aí exemplos de óxidos ácidos. Massa? Vamos seguir. Óxidos básicos. Os óxidos ácidos são formados em geral por ametais, os óxidos básicos são formados em geral por metais. E eles reagem com água produzindo bases. Beleza? Então o que acontece? Eles são compostos iônicos. Vamos fazer um paralelo aí para você ver. Óxidos ácidos formados em geral por ametais, quando reagem com água produz ácido, são compostos covalentes, formam substâncias moleculares. Temos moléculas. No óxido básico, ele é formado por metal. Quando reage com água, ele produz base. E eles são compostos o quê? Iônicos. Ou seja, você não vai ter a molécula, você vai ter o retículo. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Exemplos. Óxido de magnésio, MgO. Ao reagir com água, você vai ter a formação do hidróxido de magnésio. Óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Beleza? Então você pode reagir esse cara com água e você vai ter a formação do hidróxido de ferro 2. Belezinha? Fe2O3, a gente viu o exemplo anterior, óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Ao reagir com água, você vai ter a formação do hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Beleza? Então é só para você ter aí já o contraponto entre o óxido ácido e o óxido básico. Massa? Vamos seguir. Classificação de óxidos neutros. O que vem a ser um óxido neutro? O óxido neutro é aquele que não reage com água, beleza? Nem formando ácido, nem formando base. Então, vamos reagir um óxido neutro com água para formar um ácido. Não, não rola. Vamos reagir um óxido neutro com água para formar uma base. Não, não rola. Beleza? Os exemplos clássicos de óxido neutro são monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Beleza? Lembrando aquela regrinha de nomenclatura que a gente já viu. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Apesar disso, não quer dizer que óxidos neutros não participem de reações, tá? Não é porque ele não reage com água nem formando ácido nem base. Não quer dizer que óxidos neutros não participem de nenhuma reação. Por exemplo, temos aqui a reação do monóxido de carbono com gás oxigênio, gerando dióxido de carbono ou, como você preferir, gás carbônico. Tá? Então perceba, ele participa de reações também. Não quer dizer, ele não reage de jeito nenhum. Não, tá? Não quer dizer isso não. Você tem um exemplo aí para óxidos neutros. Show? Óxidos anfóteros. Eles se comportam como um óxido ácido, tá? Ou como um óxido básico, dependendo do com que tu reage. Veja, esse termo anfótero é muito importante você não perder de vista. Esse anfótero é justamente essa característica de se comportar ora como um ácido, ora como uma base. Como assim? Dependendo de o que você coloca para reagir com ele, ele vai se comportar como um ácido. Dependendo do que você coloca para reagir com ele se comporta como uma base. Esse termo anfótero refere-se a essa característica de ser um ácido ou uma base a depender da situação em qual você o coloca, tá? E são exemplos aqui, todos esses óxidos, como óxido de alumínio, óxido de zinco, tá certo? Óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4, perdão. E no caso você teria óxido para esse aqui, óxido plumboso, e para esse aqui o óxido plúmbico. Lembre daquelas terminações. Se você voltar também na aula de hidróxidos, de bases, você vai ficar ainda mais atento e mais ligado nessas variaçõezinhas. Belezinha? Então, vê só. Temos aqui o exemplo do óxido de alumínio. Reagindo com ácido, formou sal e água. Ao reagir com base, ele formou um novo sal e água. Parece que está havendo uma reação de neutralização aí, né? Ora, mas como assim, professor? É porque esse óxido ele é anfótero, certo?
Então, lá em contato com o ácido, ele se comporta como uma base, como um óxido básico. E em contato com a base, ele se comporta como óxido ácido, tá? E daí você tem essas reações. O mesmo vale para o óxido de zinco, ó. Beleza? Isso vale também para o óxido de zinco, que frente a um ácido se comporta como um óxido básico, frente a uma base ele se comporta como um óxido ácido. É daí que vem a ideia do anfótero. E para fechar, a gente tem a classificação referente aos peróxidos, tá? E o que viriam a ser os peróxidos? Os peróxidos, eles apresentam o grupo O2, 2-. Como assim, professor? Os peróxidos, eles possuem o oxigênio, tá? O elemento químico, oxigênio, com carga -1, tá? O NOx é -1. Se você observar aqui, você tem 2 oxigênios e esses 2 oxigênios juntos totalizam a carga -2, certo? Então, cada oxigênio tem a carga -1, beleza? Então é daí que vem a ideia dos peróxidos. Aí o que acontece? Vamos falar um pouco de características relativas a esses peróxidos. Eles são formados em geral por hidrogênio ou metais alcalinos ou alcalinos terrosos. O peróxido mais comum do nosso cotidiano, aquele que você provavelmente mais tem conhecimento, é o peróxido de hidrogênio, H2O2, que popularmente nas farmácias é vendido como água oxigenada. Beleza? Então, esse é um exemplo de peróxido, H2O2, tá? E também temos peróxidos de metais alcalinos ou de alcalinos terrosos, ou seja, galera do grupo 1, antiga família 1A, e galera do grupo 2 da tabela periódica, antiga família 2A. Vamos para ainda algumas características a mais dos peróxidos, tá? Eles reagem com água, formando base e água oxigenada. Então, os peróxidos, ao reagir com água, eles formam base e água oxigenada. Como assim? Vê. Vamos tomar aqui a reação de um peróxido, que no caso é o peróxido de sódio, beleza? Na é sódio, então esse é o peróxido de sódio. E ele vai reagir com água. Olha o que ele gera. Base, no caso hidróxido de sódio, e H2O2, a água oxigenada. Se você quiser aí, é só você fazer uma troca de posição aí do Na com o hidrogênio, tá? Com o H. E aí você vai ter a formação de NaOH e de H2O2. Se ficou meio confuso para você, você diz, pô, professor, não estou entendendo muito bem essa troca, não. Veja a água H2O como HOH, beleza? E aí o que acontece? Você vai ter 2 moléculas de H2O, então você tem HOH, HOH, beleza? E aqui você tem o peróxido de oxigênio, que é Na2O2. Então olha o que eu estou falando aí da troca da posição do Na com H na reação. Basicamente é o seguinte, você não tem 2 grupos Na, um Na vem para a posição desse hidrogênio, o outro Na vem para a posição desse outro hidrogênio. E esse H2 aqui, juntos, ligam-se ao O2, formando a água oxigenada, H2O2. E aí você vai ter NaOH, NaOH. Aqui, 2 moléculas de NaOH. Show de bola? Então, o que acontece? Os peróxidos, eles reagem com água, formando base e água oxigenada. E esses peróxidos, eles reagem também com ácidos diluídos. E nesse caso vai haver a formação do sal e também de água oxigenada. Aqui fica mais claro para você a visualização dessa troca, né? O Na aqui, o sódio, assume aqui a posição do hidrogênio, formando aqui o sal, sulfato de sódio. E o hidrogênio aqui, tomando essa posição, H2O2, água oxigenada, beleza? E como já deve ter ficado meio intuitivo para você, outros exemplos aqui de peróxidos, é tranquila a nomenclatura, peróxido de hidrogênio, H2O2, peróxido de potássio, K2O2, peróxido de cálcio, CaO2, tá certo? E aí é só você olhar qual o elemento químico aí que está no conjunto presente ali do peróxido. Sabendo o nome dele, você sabe o nome do peróxido, se torna peróxido de e o nome daquele elemento químico. Show de bola? Então, com isso, nós fechamos essa nossa parte falando sobre sais e óxidos, tá certo?
Tenha com muito carinho guardado no seu coração as classificações, as propriedades, as características. Dá uma olhada com cuidado na tabelinha de solubilidade de sais, tá certo? Observa direitinho essas classificações de óxidos, óxidos ácidos, óxidos básicos, beleza? E foco, força, mantenha os estudos, um cheiro e até a próxima!